Boa noite, a paz do Senhor a todos, né? Começamos agora a nossa transmissão, como foi combinado, né? O nosso pastor, ele disse que nós vamos fazer transmissão todos os dias, né? Às 19h30. Então, tem uma carinha aí que já começou a chegar o pessoal aí para assistir, né? Vamos ler a palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor aqui. E nós estamos com a situação de coronavírus, né? Todo mundo sabe disso, né? Não é novidade para ninguém. Mas nós somos igreja do Senhor e nem por isso nós vamos deixar de congregar. Tem como congregar de casa, né? Tem como a gente ouvir a palavra através da nossa casa, porque na verdade a igreja somos nós. Eu quero convidar vocês, né? A nós buscarmos aqui 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Tem uma galerinha entrando aí, né? Tô vendo o pessoal aqui, Marcos, Anderson, Jaqueline tá aí, Silmara, né? Vamos, né, buscar juntos aqui, meus queridos, em nome de Jesus. Quero começar, né, fazendo uma oração e para a gente, né, já demos início para ver o que o Senhor tem para nós essa noite. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, estamos aqui reunidos como igreja do Senhor por essa oportunidade de comunicarmos à distância, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção especial para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir e entender, aquilo que é do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, dá-me discernimento, dá-me sabedoria, que eu possa ser boca do Senhor. Importa que tu cresças e eu diminua. E louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Queridos, o pessoal tá ouvindo aí, podia me dar um joinha aí, né, para ver se o som tá bom, se tá tudo legal aí. Você tá aí, meu amor? Acessa aí então e vê, para ver se tá legal. Eu quero abrir um texto aqui, compartilhar um outro texto com os irmãos. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Fala a respeito, eu quero ler um trecho aqui, porque tem muita gente falando a respeito de congregar, né, nesses dias que o próprio governo está pedindo para a gente não se reunir, nem mesmo igreja se reunir, nem mesmo pessoas se reunir. E realmente o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Mateus capítulo 4, aqui fala da tentação do Senhor Jesus. Né? Então o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome e o tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. E queridos, qual foi a resposta do Senhor para o diabo? No versículo 7, o Senhor Jesus respondeu o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero me ater a esse versículo, versículo 7. Nós temos vivido esses dias, né? Então a gente escuta: eu não vou deixar de congregar, eu não vou deixar de ir na igreja, eu não vou deixar de buscar o Senhor, né? Por causa disso, o Senhor, ele vai me livrar da doença, o Senhor vai me livrar da morte, e eu não vou ter problema com isso, porque eu quero buscar a Deus indiferente de qualquer coisa. Mas olha só, vamos meditar um pouco nessa palavra do Senhor aqui nesse texto. Primeira coisa, na tentação do Senhor Jesus, o diabo, ele quer colocar uma dúvida no coração de Jesus.
Se tu és o Filho de Deus, você tem que fazer isso. Senão você não é o Filho de Deus. Ele está colocando Jesus para falar, me mostra que você é o Filho. Colocou ele num lugar bem alto. Você vai pular daqui de cima. E a palavra diz que os seus anjos dará ordem ao teu respeito e te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Então ele queria colocar uma dúvida na mente do Senhor Jesus se ele realmente era o Filho de Deus. Se a gente for pensar, levar para esse dia de hoje, nós vivendo essa situação de coronavírus, mas eu vou congregar assim, eu vou numa igreja, eu vou fazer reunião com as pessoas, e eu sou filho de Deus, isso não vai me atingir. Será que nós não estaríamos tentando ao Senhor? Será que nós não estaríamos realmente fazendo aquilo que Jesus disse que não era para fazer? Eu não tenho que provar, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Primeira coisa, nós temos que ter a certeza que nós somos filhos de Deus. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. A palavra de Deus fala, a todos quanto receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, primeiro ponto, eu não tenho que me reunir para provar que eu sou filho de Deus. Agora, no entanto, nós estamos reunidos. Tem várias pessoas aqui, nós estamos unidos num só propósito. E Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria no meio deles. E nós cremos que o Senhor está presente. Nós cremos que o Senhor está aqui, por isso nós estamos reunidos. E nós faremos assim todos os dias. O propósito do pastor foi todos os dias, às 19h30, nos reunirmos. Cada dia trazer uma palavra da parte de Deus. Nós não vamos deixar de congregar hora nenhuma por causa disso. Então, eu estava refletindo ontem e pensando, quem já presenciou esse tipo de situação? Quando foi que nós vivemos esse tipo de situação? Eu tenho 42 anos. Nunca vivi isso, nunca vi nada disso acontecer. Nunca pensei que isso poderia acontecer, de talvez eu não poder sair da minha própria casa, porque lá fora eu poderia ser contaminado, e contaminar outras pessoas, e isso poderia levar alguém a óbito. Nunca aconteceu isso. Mas o Senhor, se a gente for ver, nós estamos tendo a oportunidade de estar com a nossa família, de estarmos reunidos com os nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso povo, e temos momentos de qualidade. Quantas vezes nós saímos, às vezes, do serviço, vamos para a academia, vamos para a faculdade, ou chegamos em casa mesmo, está um no quarto, no outro, mas é um momento de reflexão da gente se voltar ao Senhor. Igual nós lemos 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo, nós, igreja do Senhor, orar, se humilhar. Então nós precisamos de estarmos com a nossa família, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus em nossa vida. Nós temos a oportunidade de estar, às vezes, jantando com a nossa família, lanchando com a nossa família. E isso é porque que chegou nessa situação. Realmente é para um momento de refletirmos na nossa vida, o que nós temos feito. E nesses dias, querido, a palavra do Senhor, quero também compartilhar um texto, Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. São dias que virão que nós teremos a oportunidade de anunciar a palavra do Senhor. Mateus 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores de parto, de uma angústia intolerável. O aumento das guerras, do terrorismo, a história da humanidade, ela sempre foi marcada por muitas guerras. Mas nesses 2 últimos séculos, século XX e século XXI, cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combates, morreram em guerras. Nesses últimos 100 anos, eu estava buscando e lendo a respeito, Guerra Russo-Japonesa, 1904-1905, Terceira Guerra Centro-Americana, Quarta Guerra Centro-Americana, Guerra Itália-Turquia, 1911-1912, Guerra da Independência do Tibete, 1911-1912, Guerra do Paraguai, 1911 a 1912, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, Guerra da Turquia e França, 1919, Turquia e Grécia, Guerra do Japão contra a China, Guerra
Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Guerra do Sinai entre Israel e Egito, 1956. Guerra da Hungria, União Soviética. Guerra da Índia e da China. Guerra de Israel e Egito. Guerra do Vietnã, 1965 a 75. Guerra de Honduras e El Salvador, 1969. Guerra das Malvinas, 1982. Guerra do Golfo, 1991. Bósnia, 1992. Eritreia. Guerra do Iraque, 2003. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Nação contra nação. Reino contra reino. O Senhor disse. Aí se a gente pega um texto, eu quero pegar aqui com os irmãos, 2 Crônicas 15, do versículo 1 ao 7. 2 Crônicas 15, versículo do 1 ao 7, eu vou ler aqui. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, e o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos que habitavam naquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então olha essa citação do texto de Jesus. Quando Jesus cita, ele está citando esse texto aqui. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. 2 Crônicas 15, versículo 6. E Jesus fala, nação contra nação, reino contra reino. E nós vemos que, nesses dias, a Venezuela, o que ela teve? Guerra interna. O Brasil está numa situação política também, todo mundo está acompanhando, de partidos, pessoas contra pessoas, aqueles que tinham amizade hoje, né, muitos não conversam mais devido a pensamentos ideológicos. Isaías capítulo 19, versículo 1 e 2. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão. E cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Aqui a palavra em Isaías está falando de lutas internas dentro de nações. A gente viu na França também, pouco tempo, conflito dentro da França. Então, olha só, o Senhor ele já anunciou todas essas coisas. O Senhor já havia predito todas essas coisas. Fome, epidemias, logo antes da volta do Senhor Jesus. A Primeira Guerra Mundial ela foi seguida de muita fome, principalmente no período pós-guerra. Com o término da Primeira Guerra Mundial, foi marcado pela grande epidemia de influenza, a gripe espanhola, dizimando a população europeia em 1918. Estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas morreram. Nos anos 70, veio a AIDS, cuja vacina até hoje não foi encontrada, e os cientistas, né, estão à procura. Após as guerras mais recentes, mais epidemias têm surgido no cenário mundial. É o caso, né, do Ebola também, surgiu nos anos 90. Aí a gente tem visto que, né, dengue, chikungunya, agora coronavírus, né, vai aparecendo essas coisas aí. E o Senhor já havia predito isso. Aí vamos pensar um pouco, né? O Senhor fala de terremotos. O número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos registrados em todos os pontos da escala Richter. E o que o Senhor fala nisso? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Em Apocalipse, queridos, no capítulo 6, no 11 e no 16, estão previstos piores terremotos da história. Né? Serão terremotos no nível mundial. E havendo, Apocalipse 6,12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto na terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a luz tornou-se como sangue. Um grande tremor de terra. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 13. E houve vozes e trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido antes, desde que há homem sobre a terra. Tal foi e este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. Então, tudo isso a palavra está predizendo que vai acontecer. E nós, como igreja, como nós estamos? Nós, se a gente fosse pensar, né? Mas e se eu durasse mais uma semana, se eu vivesse mais uma semana? O que eu faria nesse tempo? Nós, como os cristãos, nós imaginamos o seguinte: eu preciso de anunciar a palavra, eu preciso de anunciar o evangelho, eu preciso de levar a palavra para os meus. Muita gente, né, nesses dias que vão ficar em casa, né, que agora está começando a realmente, né, hoje em Divinópolis teve o decreto, né, da prefeitura que é para amanhã não, a partir de amanhã não abrir mais os estabelecimentos, as escolas já pararam, né, só supermercados, farmácias, padarias que vão estar funcionando. Mas e se prolongar por muitos dias, né? Aí a tensão aumenta, as pessoas começam a se preocupar mais, falam, nossa, e agora? O que vai acontecer? Será que nós vamos morrer? Aí muitas das vezes a situação faz a gente refletir, começar a pensar, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E se eu morrer? Nós temos que pensar como filho de Deus. Nós temos um Pai e nós cremos na vida eterna. Nós cremos que o Senhor tem um propósito. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. O Senhor tem plano para todas as coisas. Com certeza a permissão do Senhor. Isso está acontecendo. Mas é hora de nós nos voltarmos a Deus. É hora de nós clamarmos ao Senhor, né, e buscarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra, quero compartilhar um último texto aqui com os irmãos. Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há. Paulo, ele diz, prefiro morrer e estar com Cristo. Se a gente fosse bem analisar, né, com tantas coisas para acontecer, seria bom morrer. Né? Seria algo assim, não, eu vou morrer e estarei com o meu Senhor. A eternidade toda com o meu Senhor. Não teria que me preocupar com mais nada. Porque a palavra de Deus fala, não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto. Mas por que o Senhor permite todas essas coisas? Como nós vimos, é para nós nos voltarmos a Ele. É para que nós possamos, Senhor, eu preciso de Ti. Como eu já tenho um Senhor, eu preciso mostrar às pessoas que ainda não têm. Eu preciso de levar a Tua palavra para as outras pessoas. Eu preciso de anunciar o Evangelho. O que você tem feito, meu irmão, minha irmã? Você tem anunciado, você tem pregado, você tem falado o amor de Deus? Você tem mostrado Deus como um pai na sua vida? É momento realmente de reflexão, é momento de nos voltarmos. É momento de imaginarmos que talvez semana que vem não estaremos mais aqui. É momento de realmente anunciar a palavra. Jesus não voltou quando Paulo estava aqui. Em momento nenhum Paulo deixou de pensar que Jesus voltaria na época dele. A igreja daquela época tinha certeza que o Senhor voltaria naquela época.
Esses homens que anunciaram o evangelho, anunciaram a palavra, eles tinham certeza que Jesus voltaria na época deles. Realmente voltaram porque eles não estão aqui mais. Volta para aquele que morre primeiro. Mas e se o arrebatamento fosse hoje? E se o Senhor voltasse hoje, onde estaríamos? Como seria isso? Nós precisamos de nos voltar ao Senhor e realmente pensar. Eu preciso de falar. Eu preciso de ser como a atalaia do Senhor e levar o evangelho, alcançar o máximo número de pessoas. Igual hoje nós estamos aqui através de um Facebook, né? Ao vivo, através da internet. O que nos impede de levar o evangelho? O que nos impede de anunciarmos a palavra de Deus? Muitas das vezes nos envolvemos com muitas coisas, com política, com como que eu quero ganhar mais dinheiro, como que eu quero fazer aquilo ou aquilo outro. Mas e a palavra de Deus que mais nos importa? Porque nós temos um propósito. E o propósito nosso é anunciar a palavra do Senhor. O propósito nosso que o Senhor nos criou é realmente demonstrar que Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E nós precisamos de anunciar que somos filhos e essas pessoas precisam se voltar para Deus. Quantas pessoas hoje estão aí sem esperança? Quantas pessoas hoje estão aí sem um norte ou pensativos, né, que já colocaram as pessoas mais velhas como condenados, muitos, né? Os mais velhos não tem como. O coronavírus pega os mais velhos, os mais novos não precisam se preocupar. Mas são pessoas, né, são seres humanos, são parentes nossos, são familiares, pessoas que amamos. Então nós precisamos de anunciar. Amém? Quero orar com vocês agora, né? Pedindo para que o Senhor nos dê espírito de intrepidez, para que nós possamos anunciar a palavra. Conforme a palavra diz, 2 Timóteo capítulo 4, há tempo e fora de tempo. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, pregue a tempo, fora de tempo, fale do amor de Deus. Nós temos essa obrigação, nós temos esse dever. O reino, queridos, não é democrático. O reino é teocrático. É Deus mandando e nós obedecendo. Não somente como servos, mas como filhos obedientes a Ele. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tudo indica, Senhor, que virão dias difíceis, mas que nós possamos permanecer firmes na Tua presença. Senhor, que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome em tudo que fizermos. Dá-nos espírito de intrepidez para levar a Tua palavra, para levar o Seu Evangelho, para que as pessoas possam conhecer o Teu amor, Papai. E saber que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus de paz, que o Senhor nos amou tanto, que o Senhor pegou o Seu Filho, Seu único Filho, entregou numa cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti. Senhor, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Amanhã estaremos, né, Transcultural Divinópolis de novo, né? Vai vir alguém estará ministrando nesse horário, 19h30, não falte, tá? E continue firme, né? Busque com a sua família, ore com eles, né? Os ame, em nome de Jesus. Amém.